Qualquer dúvida, pessoal, vocês fiquem à vontade, podem ligar o microfone e perguntar. Às vezes alguém comenta no chat, e eu estou aqui falando e posso não perceber, então não há nenhum problema, você também pode levantar a mão, etc, ok? Então aqui, obviamente, eu estou aqui falando boa parte do tempo, e aqui minha função é isso, mas eu sou muito aberto para o diálogo, então podem fazer qualquer questionamento. Ou algum momento que eu tenha dito algo e não ficou claro, professor, o que que você quis dizer? Explica novamente, ou explique com outras palavras, né? Dê exemplos. Podem perguntar sem nenhum receio, ok? Não precisam ter vergonha. Estamos aqui para aprender, inclusive eu. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, um slide, não vou ficar muito tempo com ele, mas para facilitar o que eu quero passar com vocês. Deixa eu ver se o que vai compartilhar aqui. Vocês estão vendo um slide compartilhado, pessoal? Me confirme, por favor. Sim, Beleza. Vocês conseguem ler, conseguem enxergar, ou está muito pequeno, tem que aumentar mais a letra? dá para aumentar pela tela do Meet quando a gente for. Quando, Desculpa, pode quando falar a um pouco gente mais alto? for, quando a gente for tentar ler, dá para a gente aproximar pelo celular ou pelo computador, então não precisa dar zoom. Beleza, então. Então, pessoal, só para caracterizar a palavra mito, né? A palavra mito vem do termo grego, né, mitos. Então, a origem da palavra mito, que a gente entende, todas as culturas têm mito, né? Então, tem que deixar claro. Mas essa palavra mito, a gente tem como raiz etimológica lá na Grécia, e que a grafia se escreve mitos. O que que significa esse mitos, que deu origem à palavra portuguesa mito? É um discurso, é uma mensagem, é uma invenção, é uma lenda, é um relato imaginário. Por isso que eu coloquei que o mito é uma espécie de um sonho social, porque é uma imaginação que conta alguma explicação de algum fenômeno, seja da criação do mundo, seja do fim do mundo. Todas as culturas, ou a maioria delas, os antropólogos estudam muito isso, culturas indígenas, sei lá, o Yanomami no Amazonas. Eu sei que algumas turmas do UFB vai estudar com a Maria Del Pilar, professora de literatura e português, a obra A Queda do Céu, do Davi Copenaua. O Davi Copenaua é um indígena, ele é um xamã, ou seja, é um líder espiritual da comunidade Yanomami, que fica no Amazonas. E esse Davi Capenau, que esse xamã está vivo hoje, é um líder importante também político, né? Ele faz essa relação entre os brancos lá em Brasília, o poder político e a relação da demarcação dos povos, melhor dizendo, da demarcação do território dos povos indígenas, né? A proteção do meio ambiente e etc. Então, a queda do céu, caso vocês estejam estudando com a Pilar, ou vão estudar, né? Eu estava conversando com a Pilar outro dia, então, é um pensador, ou seja, é um xamã, um líder espiritual. O xamã é aquele que conversa com o mundo dos espíritos, dentro daquela cultura que ele faz parte, é uma espécie de um padre, né, vamos dizer assim, ou um pastor. Então, esse xamã, no caso da Davi Capenaua, que faz parte da tradição Yanomami, ele está totalmente atravessado pelo mito da sua etnia, né, do seu povo. Da mesma forma que um cristão, né, você seja católico ou evangélico, está totalmente atravessado pelo mito, pelos mitos, melhor dizendo, descrito no Antigo e Novo Testamento. Então, se você abrir a Bíblia, você com certeza vai recordar que está contado ali a criação do mundo, como que foi feito o universo. E inicia dizendo como Deus disse, antes o mundo era caótico, Deus disse, e aí começa a fazer a obra divina, né? A obra do universo, a existência do céu, da terra, dos seres vivos, até chegar à criação humana e depois ele descansa no sétimo dia, né? Enfim, então a mitologia, é importante destacar, a mitologia não é mentira, a mitologia não é sinônimo de falsidade, mitologia não é fake news.
Então, e mitologia também não é uma verdade científica. Então, o que que é mitologia? Então, a mitologia é uma narrativa simbólica. Então, pega essas palavras, né? Mito e símbolo. É muito importante isso também. Então, vão anotando, né, caso vocês estejam com um caderno. Então, o mito é uma narrativa simbólica, imaginária de uma coletividade, um grupo social, para explicar, seja a criação do mundo, o apocalipse, né, o fim do mundo, seja para explicar as relações humanas, porque existe a necessidade de respeitar os mais velhos, porque também para criar valores morais e éticos. Então, a Sagrada Escritura, vou trazer exemplos da Bíblia, porque está próximo de nós, né? Há uma passagem no Êxodo, se não me engano, que o Moisés vai conversar na sarça ardente com Deus. Então ele não vê Deus assim de uma maneira, ele vê um sinal, um símbolo divino transmitido em fogo, na sarça ardente. E ali ele recebe uma tábua da lei, né? Os 10 mandamentos. Então esse significado ou seja, um mito, né? Ele é importante para a realização dos valores morais, ou seja, de como nós devemos nos comportar perante o grupo, na convivência social. Senão as pessoas vão começar a fazer o que querem e vai haver uma destruição social, não vai haver uma comum unidade, uma comunidade. Então é preciso zelar pela identidade social, pela identidade do grupo. E o mito faz isso. O mito ele dá essa força simbólica de criar a identidade da tribo, a identidade social. Enfim, então todos os grupos sociais vão se embasar por necessidade de criar os valores de como ter o respeito ao próximo, como eu estava colocando. E a Bíblia, o Gênesis, um bom exemplo disso. Ao falar que na Bíblia, seja no Antigo ou Novo Testamento, há passagens míticas, ou seja, mitológicas, eu não estou dizendo, né, vale ressaltar que aquilo que está construído é falso, é mentiroso. Muitas vezes a gente associa o mito com algo que não é um fato. O que é um fato? Aquilo que realmente aconteceu. O mito, para deixar claro, ele não está preocupado com aquilo que de fato aconteceu como fato. Mas o mito ele tem um impacto de criar sentido a tudo aquilo que nos acontece. Vou repetir. Um mito não é uma explicação da qual nos vai trazer uma narrativa daquilo que de fato aconteceu. Ou seja, o que os mitos narram, seja a criação do mundo ou o fim do mundo, ou que vai narrar como se deu a criação dos valores morais e éticos, ele não está dizendo aquilo como fato, ou seja, aquilo realmente aconteceu assim. Sei lá, Moisés de fato subiu na montanha e conversou com Deus daquele modo. É provável que Moisés tenha existido, é provável que ele tenha tido alguma experiência mística, e já já vou mostrar novamente no slide, como mito e místico está muito próximo. Mas a forma que a narrativa, seja bíblica ou os livros lá de Homero, que é um escritor, bom, dizem que Homero existiu ou não, mas não importa. Os livros A Ilíada e a Odisseia, ou seja, que vai contar a saga dos deuses, né, a saga de Hércules, enfim, toda a saga Zeus e assim por diante, que está na mitologia grega, não significa que, de fato, essas divindades existem, tal qual está narrado nesses livros chamados Ilíada e Odisseia. O fato é que esses seres divinos, aqui no Brasil, com a influência que nós temos com a África, né, nós temos as entidades, os orixás. Então, nós temos Ogum, nós temos Exu, nós temos Emanjá. Essas entidades representam simbolicamente elementos, de repente, da natureza. Então, a narrativa mitológica, ela sempre está aproximada de algo simbólico. Então, sempre fiquem atentos a isso. Ela não está aproximada do fato. Quem está preocupado com o fato, isso foi surgir bem depois, é a ciência. A ciência da qual vai tentar interpretar o fenômeno da natureza, seja lá estudar a planta, estudar o ser vivo, o animal, seja qual for a espécie, a partir da própria manifestação do seu aspecto biológico, físico, químico. Então, um estudioso, um cientista, ele vai ter todo um cuidado de não ficar atrelado a uma explicação mítica. Ele pode ter um respeito por algo, enfim, de algo pessoal, mas a ciência está focado no fato.
da qual aquele fenômeno, seja qual área for, está tentando entender. Mas o mito, que é algo muito anterior à ciência existir, ela vai partir com essa relação do mistério. Então, vou voltar aqui ao slide para que a gente continue vendo como que essa palavra mito ela vai ter uma conotação com outros termos, né? Vamos lá. Bom, então o mito tem essa palavra mitos, que tem essa relação com o relato imaginário. Ela também tem uma relação com a palavra irém, do grego, né? Imagino que vocês estão vendo aí na tela, que significa que vem, esse termo vem significar mistério. Então, observe bem, o mito, o mitos, é muito próximo da palavra mistério, que o mistério é aquilo que aparentemente parece que está fechado dos nossos olhos, ou algo escuro, algo que da qual a gente não tem algo claro, não tem uma luz, não tem algo que da qual a gente pode ver de forma clareada, iluminada. Então, o mistério é sempre aquele ponto escuro e por mais que tenhamos a ciência hoje, podendo cada vez mais fazer a gente entender o planeta que vivemos, explicar a astronomia, cada vez mais explicando a cosmologia, ou seja, o estudo do universo, tem hoje as explicações do buraco negro, tem explicação do Big Bang, a primeira explosão. Entretanto, nenhum cientista consegue explicar. Isso você pode pesquisar, eu posso passar até o vídeo, um link da página do físico Marcelo Gleiser, alguém que eu admiro muito, ou do Carl Sagan, que já é falecido, que teve toda uma série chamada Cosmos, também um físico que estudava astronomia. Então, por mais que a física esteja aproximando para entender melhor os planetas, para entender melhor as diferentes formas de existência que tem no universo de galáxias e assim por diante, porém, a gente não entende o que vem antes do Big Bang. Aqui cria uma sugestão que existe multiverso, ou seja, o universo dá a entender de um só, né? Um universo único. Mas há uma sugestão, isso tem divergência entre os estudiosos da física. Eu não sou da área, não tenho leitura suficiente, mas sei que há quem diga que possa ter multiverso, ou seja, universos paralelos. Então, aí dá um nó na nossa cabeça. Né? Já dá um nó na nossa cabeça imaginar que possa haver vida em outro planeta, que até então não há nada totalmente comprovado. Vida inteligente, né? Deixar isso bem claro. Um ser tal qual possa ter um entendimento da vida como nós seres humanos temos. Então, há essa dúvida, será que existe um universo enorme? Então, é um mistério. Então, por mais que a ciência tente avançar nos seus estudos, nós temos uma razão, ou seja, uma consciência, que da qual é limitada, a gente não consegue compreender tudo, o todo, a totalidade. Então, fica sempre cada vez mais esse oceano da nossa ignorância, né? Esse mistério. A palavra mitos também tem uma relação com o aspecto místico. Né? O que é o místico? Aquele que tem uma relação com o obscuro, que tem aí, ele está iniciado aos mistérios. Então, o místico é esse termo que tem uma conotação espiritual. Então, na tradição da Igreja Católica, por exemplo, tem os santos, né? Tem São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, esses... Bom, quando eu falo santo, né, estou falando devido à nomenclatura da igreja dar assim, né? Se vem ao caso se essa palavra é adequada ou não, não nos diz respeita, né? Mas a tradição assim os chama. Então, essas pessoas, ou nas tradições indígenas, tem, como eu falei agora do Davi Capenaua, os xamãs, mas os xamãs também. O xamã é uma palavra que vem da Sibéria. Sibéria é uma região da Rússia. Então, é onde ali havia também, há ainda, pessoas com essa relação espiritual, curandeiros. Então, uma mãe de santo, né, de um terreiro, seja da Umbanda, do Candomblé, é uma mulher, ou o pai de santo é um homem místico, ou seja, ele tem uma relação com aquele aspecto totalmente misterioso do espiritual. Também nós temos as palavras médium, né? O médium é que ele faz a mediação entre esse mundo físico e o mundo metafísico. O mundo metafísico é o que? Aquilo que está além do físico, né? O mundo metafísico, esse mundo misterioso, da qual a gente relaciona com o mundo espiritual.
Então, dentro do espiritismo, por exemplo, nós temos os médiums que fazem essa incorporação, muitas vezes recebem entidades. Então, eu estou colocando essa relação, então os mitos ou a mística de pessoas espirituais está muito próximo com o embasamento fundamentado pelos mitos, né? Então, o mito é que faz com que toda religião começou a dar existência. Então, nenhuma religião tem a sua existência se não tiver mitos. Então, vamos voltar aqui. O mito é algo que nasceu anterior à filosofia e à ciência. O mito foi as primeiras, os mitos, né? Não só tem um mito, tem vários mitos. Então, os mitos, a narrativa mítica, foi aquilo que o homem, a mulher, encontrou como maneira para explicar a sua vida, dar sentido à sua existência, para explicar por que existe o planeta, por que, que ele existe no mundo, por que, que um dia ele vai morrer, por que, que ele tem que, de repente, adorar a divindade que provavelmente, ou as divindades que ele fez. E ele também, quando ele vai se alimentar, né, isso hoje foi perdido, mas muitas culturas, toda vez que vai se alimentar, ou fazer caças, para capturar, de repente, uma presa para se alimentar, tem todo um cuidado, tem que fazer todo um ritual de purificação, um ritual para respeitar, isso na crença, né, dessas culturas, são diferentes culturas que têm esse tipo de pensamento mítico. Então, diante de se alimentar, diante de ingerir aquele alimento que ele caçou, que ele capturou, teve que matar, sacrificar a vida daquele animal, ele também tem que fazer uma espécie de uma oração, uma espécie de um agradecimento por aquela vida lhe beneficiar a continuar vivendo. Então, o mito ele trabalha com esse contraste vida e morte. E exatamente porque a gente precisa, aí vocês estudaram no ensino fundamental, né, a questão da cadeia alimentar, né, etc. Então, os seres humanos têm uma referência, ou melhor, uma reverência com a natureza muito grande. Então, por isso que nasceu a religião. A religião é essa forma mítica de ritualizar a sua relação com o mundo. Repetindo, a religião, a religiosidade, é uma forma de ritualizar sua experiência espiritual com o mundo, mas ela está embasado, fundamentado com os mitos, ok? E os mitos, os ritos, né? Então, mito e rito está muito próximo. O que que é o rito? O rito é o exercício do mito, é a corporificação do mito. Então, é quando você vivencia um mito numa experiência dentro de um determinado espaço, né, dentro de um determinado momento. Então, quem aqui já foi, ou de repente frequenta, num terreiro de umbanda, de candomblé, você vai passar por uma experiência ritualística, seja lá qual for. Então, você vai ver entidades simbólicas, seja lá quem estiver criando, participando, seja lá o caboclo, o boiadeiro, enfim, estou dando exemplos, né? Então, quem estiver ali ministrando aquele rito, naquele momento, o preto velho, etc. Então, você vai ter aí uma relação com esse aspecto mítico, que faz totalmente uma referência aos nossos ancestrais da África, da cultura indígena, mas aquele momento do terreiro, aquele momento do candomblé da Umbanda é um momento totalmente ritualizado, ou seja, é um momento que o mito se faz presente como celebração. Então, o rito é a celebração do mito. Na Igreja Católica, eu acho que vários de vocês sabem disso, alguns são católicos, imagino, você tem lá a missa, né, a celebração eucarística. Então, o padre, ele levanta, o bispo, mas o padre, né, de modo geral, levanta a hóstia, faz a consagração junto com o vinho, corpo e sangue de Cristo, e no momento você recebe a comunhão. Aquilo é um rito para celebrar o mito de quando, lá na passagem do Evangelho, Cristo, ele tem a sua última ceia com seus discípulos e dali ele vai para a cruz, para o Calvário, entregar sua vida à humanidade, salvar a humanidade. Então, aquele momento da missa é sempre uma celebração ritualística desse mito da qual Jesus, encarnado como Deus, se entregou à humanidade. Pessoal, até aqui está ficando claro o que significa rito, mito e a sua realização como rito. Até aqui está compreendido como que o mito faz presente em nossa vida até hoje. Alguém tem alguma dúvida?
A minha explicação tá cansativo, não sei, tá, vocês estão com sono, dá um sinal de luz, pelo amor de Deus. Enfim, tá tudo bem? Tá tranquilo, professor. Beleza, então o mito, ele tem essa característica de trazer esse aspecto simbólico. Agora eu vou abrir um slide aqui para que vocês vejam. Então, dê muito essa relação com o aspecto da religião, mas os mitos também estão presentes na arte. Deixa eu abrir aqui um outro slide que eu vou abrir aqui para vocês. Só um instante. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, pessoal, eu vou pedir a ajuda de vocês. Só um instante aqui. Vocês estão visualizando aí, né, o slide, certo? Alguém pode confirmar se estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quantos slides são aqui. Eu vou escolher 13 pessoas, ok? 13 pessoas. Então, fique atentos ao número. São 13 slides. E as pessoas que eu for escolher, slide um, aí você fala quem está aparecendo no slide. Slide 2, quem está aparecendo, você fala. Se você não souber, tudo bem, você pede ajuda para algum colega. Então, slide um, eu vou pedir para a Luana. Slide 2, o Marcos. Vocês estão decorando aí, né? Slide um, a Luana. Slide 2, o Marcos. Slide 3, a Juliana. Slide 4, a Lara Aragão. Slide 5, a Priscila. Slide 6. Não tá vendo, Marcos? Slide. Eu parei onde? Na Priscila, no slide 5? Slide 5 é a Priscila? Eu me perdi agora com a pergunta do Marcos. Aonde eu parei? Vocês estão acompanhando? Slide 5 é a Priscila, né? Você, né? Então, slide 6 é a Thaís de Paula. Slide 7, Isabela Félix. Slide 8, a Ingrid. Slide 9, o Breno. Slide 10, se eu repetir o nome, vocês me falem. Ana Rodrigues. Slide 11, eu falei 10, Ana Rodrigues vai ser slide, me perdi aqui. A Ana Rodrigues vai ser qual slide? Alguém me ajuda? 10. Slide 11, eu vou... Maria Lima. Slide 12, eu vou pedir para Ana Mendes. Vamos lá então, pessoal. Se o Marcos não está vendo, quem não está vendo também, você pede para algum colega ajudar, ok? Eu não vou, eu vou ficar olhando o slide, então, Professor, ele oi, tem que fixar o seu segundo perfil. Ele tem que ir lá nas pessoas e fixar quem tem? O o Marcos? Marcos, para ele conseguir ver a tela. Entendi, mas se o Marcos não está vendo, não tem problema, eu respondo. E eu não sei explicar para o Marcos como que você tem que visualizar. Alguém tenta ajudá-lo. Enfim, vamos lá, pessoal. Quem ficou com o slide um? Quem é esse herói aqui? Quem é esse personagem aqui? É coisa rápida. Superman. Superman. Esse slide 2 aqui, que ficou para falar, quem que é? Era o Marcos? Quer falar? O Marcos falou que a internet dele tá ruim, ele não tá entendendo nada do que você tá falando. Ele falou no grupo. Entendi. Se era o Marcos, aqui o slide 2, eu imagino que você saiba, né? Alguém quer responder? É a Mulher Mulher Maravilha? Maravilha. Isso, a Mulher Maravilha. Esse slide aqui, eu não sei se a pessoa vai saber, porque eu mesmo tive dificuldade, mas eu quis escolhê-la. Quem que é Eu não essa? sei não, professor. É a Tempestade. É a Tempestade. Tempestade. A Tempestade do X-Men X-Men. lá. X-Men, exatamente. Esse aqui é meu herói preferido quando eu era moleque, até hoje eu gosto dele. Quem ficou de falar isso? Quem é esse aqui? Quem Batman. tava com isso?
Oi? O slide 4. O Batman, né? Batman, Lara. O slide 5 aqui. Rápido, pessoal. Ou estão com vergonha? Homem-Aranha. O slide 6. Será que vão acertar? Professor, eu não faço a mínima ideia do que seja isso aí, não. Esse aí é o Ogum. É um orixá, né, da tradição do candomblé. O Ogum é considerado uma entidade guerreira, né? Tem um Esse eu não ímpeto de sabia. guerra, de conquistar, Professor, você né? pode Enfim, escrever aí o nome dele aqui no chat, só pra eu ver como escreve? vou escrever agora, só um instante. Ogum, Ogum, né? É uma entidade, é um orixá, né? Do candomblé, uma religião afro-brasileira. Então ele é um. E no Brasil, na época da escravidão, o que os africanos fizeram? Os africanos pegaram o São Jorge, né? Que é aquele que destrói o dragão, e cultuavam a estátua de São Jorge, mas olhando para ele como Ogum. Ficou claro porque os colonizadores, os portugueses, não permitiam prática espiritual da sua religiosidade africana, né? De modo que os africanos pegavam as estátuas dos santos, né, da tradição católica, e sempre olhava para ele através, com uma referência daquele orixá. Então, o Ogum, ele era muito próximo do São Jorge, porque São Jorge é um guerreiro também, ele mata o dragão. E o Ogum é isso, esse guerreiro que busca ter esse ímpeto de conquistar as coisas em nome da justiça. Não é um guerreiro necessariamente para o mal, não é isso não. É um guerreiro que da qual quer exatamente buscar a realização do bem social, a justiça para todos. Enfim, retomando aqui o alguém ainda tem uma música muito boa do Djonga com esse nome. Não sabia, não conheço muito o Djonga, mas como ele é, se não me engano, ele é negro, né? Então ele tem essa pegada racial e com certeza, né? Então vários dos músicos, o Marcelo D2, né? Também tem um CD chamado O Último dele, se não me engano, agora esqueci o título do CD, Amar para os Fortes, né? O CD do Marcelo D2. Amar é para os Fortes, e lá tem muitas músicas com tradições, com tradição não, com uma referência da tradição afro, né? Ou seja, do Umbanda do Candomblé. Enfim, retomando lá ao slide, quem ficou com o slide 7? Quem é? Se não souber, não tem problema. Quem é essa figura aqui? É a Iemanjá, né? Exatamente, Iemanjá, essa rainha do mar, que também é totalmente vinculada à tradição da religião afro. Então, todo mundo sabe, né, no Ano Novo, na passagem do Ano Novo, tem toda uma dedicação. Quem mora no Rio de Janeiro, na Bahia, é muito forte isso. Então, até os cristãos, os católicos, né, fazem toda uma reverência, jogar flores, cartas. Então, para você ver, mesmo que a pessoa de uma outra religião, católica, às vezes nem frequenta terreiro, ou às vezes a pessoa nem tem religião, às vezes a pessoa que não tem religião, a gente diz que normalmente é agnóstico, né? Ou seja, uma pessoa que não busca frequentar uma instituição em si, diferente do ateu, né? O ateu não acredita em Deus. Mas o agnóstico, mesmo assim, tem pessoas que vão lá, faz toda uma oferenda, né? Dedica a ela um, enfim, faz um pedido, faz um agradecimento essa passagem do ano. Quem ficou com o slide 8? Quem é essa figura? Acho que vocês conhecem com certeza, né? Não quer falar, não sabe? Se não souber, não tem problema. Quem ficou com o slide 8? Faço a mínima ideia. Isso aqui é o Neo do Matrix, filme Matrix, e vale a pena ver o filme. Estão fazendo o 4, né? É uma trilogia dos anos 90. Eu acho que vocês nem eram nascidos, né? Eu era bem moleque. Na época eu nem tinha assistido, nem tinha VHS, minha família era bem humilde. E eu só fui ver já mais jovem, também não entendi nada quando fui ver a primeira vez. Eu revi há 2 anos atrás. Então, Matrix tem totalmente uma construção mitológica, totalmente mítico. Ou seja, perguntar isso tem muito a ver com a aula de segunda-feira que eu falei de René Descartes. Mas ele tem todo um embasamento de que esse mundo não é tão real como a gente imagina. Então, o Neo, esse personagem do slide, o Keanu Reeves, né, o ator, tá tentando furar a Matrix, ou seja, encontrar a iluminação.
Então, não dá para explicar em detalhes aqui, mas nas nossas aulas pode ser que faça sentido no decorrer da minha fala de outros heróis. Então, filme Matrix, o Neo, vou escrever o nome dele aqui, para quem não souber, é o filme Matrix, o personagem chama Neo. Neo, né, o primeiro, né, primeiro. Então, tem essa relação, jogo de linguagem, de palavras. Enfim, quem ficou com o slide 9? Quem é esse personagem aqui? Ou de que filme se trata? Opa, professor, é o Senhor dos Anéis? Exatamente. Se não me engano, é o Frodo, né? Sim. Então, é um personagem, pra você ver, ele é o principal do filme, ele não é aqueles outros, tem uns caras fortes, tem uns outros que os guerreiros, mas ele é o herói do filme todo. Quem não assistiu, vale a pena. É um livro, na verdade, O Senhor dos Anéis, ele surgiu como livro para o escritor chamado Tolkien, e mandar aqui para vocês. O Senhor dos Anéis, ele começa como livro, uma trilogia, também tem Hobbit, enfim, o escritor Tolkien, ele tinha totalmente uma relação mitológica, um escritor do século XX, século passado, recente, ele lia muito, vários autores, aprendeu vários idiomas, e ele tem essa preocupação de fazer com que os seus leitores, né, pudessem ter uma relação simbólica com a natureza, com o mundo dos mistérios, e tem ali uma saga em busca de preservar o planeta, o mundo, através desse enredo que tem um grupo de pessoas não, um grupo mal, né? Existe uma relação de conflito entre bem e o mal, e tem quem queira buscar esse anel. Esse anel tem um poder muito grande. Então, o Frodo, esse personagem que aparece no slide, ele é o responsável por proteger as pessoas através desse anel. Não vou dar spoiler, né, quem não assistiu, mas vale muito a bem. Tudo bem, se o Marcos está com problema de internet, ele pode ter acesso depois à gravação, acontece, né? Não, tá tudo ok. Continuando, pessoal, quem ficou com o slide 10? Que filme é esse? Quem é o herói desse filme? Slide 10. Alguém lembra quem estava com o slide? Se não souber, não tem problema. É Harry Potter. De Harry Potter. Exatamente. Não sei se vocês são fãs, mas a maioria dos alunos que eu tive, é, até minha geração, eu não era muito fã, nunca fui muito fã do Harry Potter, mas é uma história muito bonita. Eu vi o primeiro apenas, né? Mas o personagem principal, o Harry aqui, é alguém que vive na casa dos tios, ele é alguém que é totalmente desprezado pelos seus tios, alguém que sofre bullying, vamos colocar assim, é alguém que não tem nenhuma, mora num quartinho de empregado, debaixo da escada, um quarto pequeno, só que ele vai estudar, ele vai viaja, vai se mudar, então não vou dar muito spoiler, mas eu acho que a maioria já deve conhecer a história, ele é um bruxo, né? Então, as histórias da bruxaria, né? Então, nem todo bruxo ou bruxas, né? Que a igreja queimou um tempo atrás, são pessoas más, ruins. Então, a bruxaria, eu digo, também tem um enredo muito próximo do mito, do mítico, né? De buscar entender o mistério desse mundo da qual a gente não tem acesso no mundo da física, o fenomênico, é um mundo muito, às vezes, do inconsciente, ou seja, a um mundo espiritual, enfim. Quem conhece essa figura aqui? Eu era fã quando era criança, eu acho que hoje não faz muito parte da geração de vocês. Quem ficou com o slide 11, sabe quem é essa figura aqui? Não sei não, professor. É o Robocop. Na minha geração, os anos 90, eu era criança nos anos 90. Escrever aqui Robocop. Quem tiver interesse, vale a pena. Tem até, enfim, o filme mais recente, eu acho que de 2014, 13, feito por um brasileiro, o mesmo cineasta que fez Tropa de Elite, né? Os dois filmes de Tropa de Elite, o Padilha, fez o último filme, Robocop. Ele foi trabalhar nos Estados Unidos, o cineasta, né? O Padilha. Então, Robocop é a história de um policial ele levou vários tiros, ficou quase foi assassinado, quase morreu, mas fizeram uma cirurgia nele, então ele fica essa metade homem-máquina e homem-humano. Então é a história do robô, e é alguém que quer fazer a justiça. Então o herói é sempre aquele que está ali
tentando corresponder ao bem social, né? Mesmo que isso custe a vida de muita gente, né? Sangue, morte, etc. Então, Robocop é a história desse policial que quer manter a força social das cidades dos Estados Unidos. Aí, vou finalizando, essa figura aqui, vocês conhecem? Não é muito Não comum. conheço, desculpa. Essa aí é a figura é o Buda, quem falou é o Buda. Ele tem, o nome dele de fato é o Siddhartha Gautama, e nessa imagem ele já é o Buda. O Buda significa iluminação. E a gente vai explicando isso aos poucos. Então é uma figura religiosa importante para a Índia, começou no norte da Índia, mas hoje a religião, o budismo, né, uma tradição espiritual, que é importante não só para a Índia, mas para a China, para o Japão, para a Tailândia, ou seja, para boa parte da Ásia. Então ela foi para o Tibete e agora no século XX para o XXI está migrando para o Ocidente. Então aqui no Brasil já tem algumas pessoas com adesão ao budismo, ou ao menos uma adesão às práticas budistas como a meditação e a yoga, né? Apesar que a yoga já vinha antes, e a meditação também, com a tradição do hinduísmo, né? Então, o Buda era de uma tradição, na verdade, do hinduísmo, que era uma religião anterior ao budismo. Ele, digamos, ele fundou a tradição budista, né? Mas essas práticas, meditação e yoga, já existiam antes dele. O budismo foi lá e pegou e colocou as suas características. Vai ficar mais claro agora essa relação do Buda e o hinduísmo quando eu for falar dessa figura aqui. Quem que ficou para falar dessa imagem aqui, slide 13? Não sei se alguém... Enfim, como não falaram, todo mundo sabe quem é, obviamente, né? Essa figura aí do Jesus Cristo. Então, a gente viu aqui algumas figuras, seja do cinema, seja figuras de fundadores de religiões. Então, a última aqui, Jesus. Então, o Jesus Cristo, né, ele era da tradição judaica. Uma vez que ele fez toda a sua simbologia, sua forma de vida, assim como Buda fez lá na Índia, surgiu uma nova religião chamada cristianismo, que vocês já sabem, estão cansados de saber. Então, o que eu quis colocar aqui para vocês é pensar que o mito ele tem como necessidade também apresentar a jornada do herói. E aí eu vou perguntar para vocês, né, o que é o herói? Alguém pode falar, pode ficar à vontade. O que é o herói? Quem é o herói? O que faz alguém ser herói? Fique à vontade. Salvar Daí, outras pessoas. vou aumentar meu volume aqui. Pode repetir, Luana, por favor? Salvar outras pessoas. Salvar outras pessoas? Será que todo herói é aquele que salva o outro? Podem falar, pessoal. A Luana diz que é salvar os outros. Me Que ajudar as mais? pessoas. Oi? Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Normalmente a gente pensa num bem maior, tipo numa comunidade, do que numa pessoa em específico. Bem maior, ou seja, não é egoísta, né? O herói está longe de ser egoísta. Enfim, o herói, então, a partir das definições de vocês, não estão errados, né? Tem vários heróis que buscaram salvar os outros, ajudar as pessoas a construir um bem maior, ou seja, não ficar preso no seu próprio ego, né? Então, o ego não é algo da qual é um princípio heróico, né? Muitas vezes o egoísta, vou colocar aqui, não pode ser um anti-herói. Mas isso aí é uma outra conversa. Vamos lá, o que é o herói, né? Todos os mitos, todas as narrativas têm, então, como base, quem vai dizer isso, pegar até o livro aqui, o nome do autor é Joseph Campbell, deixa eu colocar aqui. Você consegue ler o nome do autor, né? Joseph Campbell. Então, ele tem uma coleção de livros, é um estudioso de mitologia do século XX, está aqui um Mito e Transformação, um dos livros que eu me basei para a aula de hoje. Então, Joseph Campbell vai colocar que todo mito
Todos têm uma estrutura similar, que é monomito, né? Monomito. O que significa monomito? Que todo mito tem uma estrutura única. Os mitos, obviamente, têm diferentes personagens. Tem um mito lá do Buda, tem um mito de Jesus, tem um mito dos deuses da Grécia Antiga, Zeus e assim por diante. Tem os mitos dos espíritos de cada cultura indígena, tem os mitos dos orixás, das religiões afro, que eu acabei de citar agora há pouco, mas, de todo modo, todos os mitos têm uma estrutura única, por isso que é monomito, mono de um, né? Então, todos os mitos falam de heróis. Então, primeiro ponto. Todos os mitos, então esse é o ponto. Pode ser um herói ou vários heróis, mas todos os mitos querem tratar de alguém que teve uma jornada heróica. E aí a gente pode perguntar o que é jornada heróica, o que significa alguém que tem uma jornada de se tornar uma referência para a sociedade, que fica aí, mesmo que ela morra, mesmo que ela deixe de existir, passa-se séculos, milênios, existem estátuas, existem adoradores, admiradores, estudiosos, enfim, pessoas que estão aí em reverência ao mito, né? Ao mito. Olha o mito aí, né? O pessoal fala. Bom, aí a gente pode perguntar se aquele que as pessoas têm dito que no Brasil é um mito, se ele é um herói, né? Não vou aqui entrar em detalhes sobre isso. É uma pergunta, né? Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Né? Será que a figura lá, que a maioria dos brasileiros, ou muitos, né, antes da eleição, ou durante a eleição, a última eleição para presidente, estava chamando de mito, será que ele faz jus a isso? Será que ele fez essa jornada heróica? Então, o que é uma jornada? Jornada é um caminho, né? Significa um caminho, significa uma estrada. Uma estrada do quê? Qual estrada? Para chegar aonde? Qual é a finalidade de caminhar? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode colocar. Então, todo mito tem seus heróis e todos os seus heróis têm os seus caminhos. O que é o caminho? É aquilo que está debaixo dos seus pés. É aquilo... Tudo bem, Isabela, não tem problema nenhum. Não tem problema. Depois eu lanço presença para você, ok? Faça o seu compromisso. Então, todo o caminho é aquilo que está debaixo dos seus pés. O que está debaixo dos seus pés é a estrada. É aquilo que você vai ter que percorrer. Então, a Ana Mendes, a Luana, a Isabela, a Ingrid, o Marcos, o Breno, cada um tem a sua estrada da qual deva andar. Nem sempre, pode ser que a gente, em alguns momentos, andemos com alguém. Mas, de toda forma, cada um tem um caminho próprio. Isso aí é para a vida toda, né? Estou resumindo aqui a obra. Então, o caminho de Jesus, por exemplo, que ficou 40 dias no deserto, teve um conflito com com o demônio, né? Um diabo, quis tentar com a riqueza, tentar com o poder do mundo, e ele não se deixou ser tentado pelo diabo. Também teve o caminho do Siddhartha Gautama, que se transformou em Buda. Ele saiu, ele morava num castelo, e com 29 anos ele foi ficar na floresta durante 6, 7 anos, meditando, fazendo yoga, jejum, abriu mão de relacionamentos afetivos, ou seja, ter relacionamentos com mulheres, de relacionamentos sexuais, em busca de respostas que pudessem trazer, de fato, uma plenitude existencial. Então, cada herói tem a sua caminhada, a sua jornada, por mais que seja similar, cada um caminha de uma forma, caminha de uma maneira própria. Pode ser parecido, mas não é igual. Pode ser similar, mas não é idêntico. Tá ficando claro? Então, os heróis é aqueles das quais fazem uma jornada individual. Vamos entender isso. Individual aqui significa o quê? Ele faz uma jornada de uma maneira autônoma, né? Ele busca uma autonomia. O que é autonomia? É você estar buscando dentro de si mesmo um eixo central para a própria existência. Você evita cair na dependência do outro, né? Você não fica dependente do outro, você evita
evitar a dependência. Evitar a dependência alheia. Estou escrevendo aqui no chat para vocês memorizarem melhor. Então, a jornada dos heróis, seja lá quem for, o Neo, do filme Matrix, seja o Batman, seja o Superman, que aí o cinema pegou, ou seja, até hoje nós necessitamos de mitos. Só que a gente sabe que aquele personagem não existe, é um personagem fictício, é da imaginação do artista, do escritor. Entretanto, independentemente seja, todo herói. Tá, por que o herói ou a heroína, né? Quando eu falo herói aqui, pessoal, não é uma questão de gênero, não, deixar claro, né? A maioria, eu acho que aqui de alunos aqui eu tenho são meninas, né? São mulheres. Então, quando eu falar herói, entendo também heroínas, né? Mulheres que também têm a sua autonomia, a sua individualidade. Então, não estou privilegiando heróis masculinos, não. Então, entendo os dois lados, né? Então, seja o herói feminino ou masculino, tem toda uma autonomia, ou seja, um caminho próprio. Por que até hoje nós temos todo um encantamento? A gente pode ter, assim, eu não sou muito afim desse tipo de herói, a gente tem os nossos heróis preferidos, né? Ou personagens principais de histórias que a gente lê, etc. Ou se não é do cinema, alguém que nós admiramos, aquela pessoa que a gente conhece, ou é da família, que a gente fala, nossa, que pessoa guerreira, né? Caralho, velho, eu admiro ela, essa pessoa aqui, eu tenho maior admiração, tenho como exemplo de vida. Então, os heróis muitas vezes exemplo de vida. É interessante salientar isso. E tem como modelo existencial. A gente pode questionar se o mito lá é exemplo de alguma coisa, mas, enfim, é modelo de existência a ser imitado, né? Senão, não teria, nesse sentido, ter cristãos, né? Por que existe cristãos? Porque a maioria quer imitar a vida que teve de Cristo, mas, óbvio, é muito difícil ser Cristo, né? Mas quer imitar a forma totalmente entregue ao que, pelo menos, o Cristo quis fazer, né? E realizou, o amor ao próximo, né? Esse é o mandato principal dele. Então, os cristãos estão aí, imagino mesmo nas suas falhas, tentando realizar aquilo que o Cristo fez quando esteve aqui nesse planeta. E assim, os budistas em relação ao Buda, assim por diante. Então, o herói é sempre aquele que a gente tem como admiração, alguém que a gente tem como espelho. Mas isso é para salientar o quê? Então, os heróis estão aí no cinema, estão na religião, estão na arte, na literatura, nos livros, mas é para dizer o seguinte, que inconscientemente, o que é inconscientemente? Aquilo que está dentro da nossa mente, mas a gente não tem consciência, né? Se é inconsciente, a gente não tem totalmente clareza. Mas na medida que a gente estuda os mitos, aí também tem linhas da psicologia que está atento a isso, então a gente compreende que os heróis é um arquétipo, né? O que é um arquétipo? Essa origem, né? Um tipo, é uma origem tipológica, né, que está ali na nossa mente, nos nossos ancestrais. Então, essas figuras que eu mostrei nos slides referenciam o mesmo arquétipo. O que é o arquétipo? O mesmo modelo de herói. Então, existem vários tipos de arquétipos, mas aqui eu apresentei o arquétipo do herói, né? Existem diferentes heróis, mas todos eles tiveram uma vida heróica. Isso para salientar o quê? Que você, Maria Lima, você, Ana Rodrigues, você, Luana, você, Breno Pereira, vocês podem ser heróis. Então, o mito, ele está aí existindo na narrativa há milênios, né? Exatamente para mostrar que nós podemos ter uma jornada de ser protagonista da própria vida. Então, vamos lá, o que é o herói? O herói é aquele que vive a vida de uma maneira que ele é protagonista de si mesmo, da própria história. O contrário de protagonista é o quê? É o espectador. O que é o espectador? Aquele que assiste a vida, que assiste a história. É aquele que não necessariamente participa do enredo, do acontecimento. Então, imagine que você está no Instagram e você está sendo um espectador da vida alheia. Não é que você não possa ver o Instagram, não é isso, não me entendam mal. Mas cuidado para você não ficar passando o seu tempo sendo espectador da vida dos outros. E pior, sendo fofoqueiro da vida dos outros. Então, isso está muito contrário da vida do herói. Então, o herói, ele compreende que ele tem que ser o protagonista, ou seja, ele tem que ser o ator principal da existência. Não por uma questão egoística, entende? Tem que ficar bem claro isso. Não é uma questão de ser egoísta, eu sou o centro do mundo, muito pelo contrário. Mas a vida que você tem é a vida que você tem que tomar para ser. Então, você não pode viver a vida dos outros.
Isso aí, muitas vezes a gente cai numa forma, muitas vezes, que o tempo se passa e a gente ficou apenas observando o que os outros viveram. Isso faz com que você não tenha uma vida de fato autônoma, ou seja, uma vida segura de si. A autonomia dá exatamente quem é aquele que é autônomo, é aquele que tem a liberdade. E quem tem aquele que é a liberdade? Aquele que vive a própria vida, ou seja, que vive aquilo que escolheu para si como modelo de existência. Não sei se está ficando claro. Podem levantar a mão, perguntar, estou aqui para ajudá-los. Então, o herói é aquele que vive a existência de uma maneira protagonista, ou seja, ele quer se tornar, na sua existência, tornar as suas experiências o mais intensa possível. Um psicanalista chamado Contardo Caligares, vou escrever aqui o nome dele, Caligares era um psicanalista, ele trabalhava atendendo pessoas, fazendo terapia, ele dizia o seguinte: mais do que ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Vou repetir. Perguntaram para ele, né? Você tem uma vida feliz? Você quer ser feliz? Não, mais do que ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Agora, a gente pode perguntar, o que é uma pessoa interessante? Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada na existência. Vamos voltar. Uma pessoa interessante é aquela que está preocupada com a existência, preocupada com a sua existência, como essa existência pode ser benéfica em relação aos outros. Não preocupada com a existência de como os outros estão vivendo para ele fofocar, não é nada disso. Mas é preocupado com o sentido da vida, quando fala isso. Então, uma pessoa interessante é aquela que pode ser, mesmo passando por situações difíceis, situações delicadas, situações que vão exigir muitos desafios, ou seja, ter momentos de tristezas, momentos de dores, de sofrimento, momentos de insatisfação, né, os temas que eu estava falando na primeira aula, mesmo que passe por tudo isso, e todo mundo vai passar por isso, não só uma vez, mas várias vezes, angústia, etc. Mas o herói é aquele que afirma a vida, mesmo nessa circunstância delicada, chamado aquilo que da qual nos incomoda. Então, o herói, ele afirma a vida. É interessante a gente afirma a vida mesmo nos seus obstáculos. Então, em outras aulas, né, mesmo de segunda-feira, eu dava um exemplo de game, se não me engano. Então, imagine que o videogame, o jogo, seja qual for, ele só é interessante, ele só nos fisga a nossa atenção se ele de fato for uma atividade que tem vários obstáculos. Então, nenhum jogo de videogame é tão interessante se não tiver um desafio. Então, a vida, a existência é isso. Ela tem vários percalços, ela tem uma estrada, muitas vezes íngreme, tem vários sobe e desce, tem vários momentos das quais a gente tem que saber superar, desafios das quais a gente tem que ou aprender a conviver com elas, ou realmente, de fato, vencê-las. Então, o herói é aquele que, mais do que vencer os outros, né? Vamos colocar isso, o herói, os mitos, né? O mito é sempre um símbolo, né? Então, nunca entender um mito como um fato. Então, o mito é sempre uma narrativa simbólica. E o que é o símbolo? O símbolo é uma espécie de uma senha, né? É uma espécie de uma informação que nos dá acesso a um sentido, a um significado. Isso é o que vai dar a interpretação da palavra símbolo. Então, quando você vê um herói vencendo o seu inimigo, vencendo aquele que faz o mal, vencendo o dragão, sei lá, o São Jorge mata o dragão, mas na verdade aquilo é simbólico. Ou Jesus Cristo venceu o demônio, né? Ele superou as tentações no deserto. O Siddhartha Gautama, o Buda, também venceu as tentações quando ele estava na floresta, né? Também ele passou por várias tentações, ele superou-as. O que significa isso? É simbólico. Não é que apareceu o demônio em pessoa, né, dizer assim, carne e osso, e pode ser que alguém tenha um transe assim, místico, né, sente ver isso, um médium, mas de modo geral, isso significa o quê? Quando tem essas narrativas que ele superou a si próprio, ele superou seus próprios demônios, não é que ele venceu o mal que está fora dele, ele venceu o mal que está dentro dele. Isso significa os mitos. Ou seja, mais do que vencer os outros, o mal dos outros, é vencer o mal que está dentro de si. Então, os mitos, as narrativas mitológicas, ele é sempre um embasamento que vai trazer uma forma daquele que é herói, aquele que venceu, ou melhor, que está buscando vencer, pode ser que ele não vença, mas está buscando vencer aquilo que é desafiador para a própria vida. Enfim, eu vou finalizando a aula, né?
Alguém tem pergunta até aqui? Alguém tem algum questionamento? Tá tudo bem? Eu vou. Tranquilo. Eu vou mostrar. Então, a gente está aí inserido nesse planeta, no meio de um universo misterioso que a gente não sabe muito bem aonde isso vai dar. Mas o que eu quero mostrar é um símbolo, né? Que símbolo? Alguém pode falar que símbolo é esse aqui? Sei lá, o que que isso aqui lembra? Signo. Um mapa astrológico, né? Os signos, né? Então, é um mapa astrológico. Então, vocês imagino que muita gente já tenha feito o mapa astrológico, qual é o seu signo, aí quando vai flertar com o seu crush, quer saber o signo dele para ver se é compatível, enfim. O próprio mapa astrológico que eu mostrei agora há pouco para vocês é milenar. Óbvio, tem vários tipos de mapa astrológico, várias culturas, é, mas isso é para dizer que o próprio, essa forma do zodíaco, não, imagina, são 12, né? São 12 signos. Jesus teve quantos discípulos? 12, né? O mês tem quantos, o ano tem quantos meses? 12. Então, observe como o símbolo, né, os números estão tá presente aí. Então, quem estuda numerologia, que é uma outra área espiritual, então, o próprio mapa astrológico, tão presente nesse mundo nosso, um mundo da qual é científico, racional, a gente busca a razão, a ciência, mas muitas pessoas também buscam entender a si mesmo a partir do seu mapa astral, o mapa astrológico. Já respondo, Isabela. Então, o mapa astrológico, eu não tô, volto a repetir, o mito nunca vai falar o fato tal como ele é, mas o mito é sempre uma explicação do sentido, é um arquétipo, né? Trabalha com, ele vai aproximar a possibilidade de a gente se entender a si mesmo, não como fato, mas como simbólico. Então, o mapa astrológico vai trabalhar com arquétipos simbólicos. Sei lá, alguém, eu falei do Ogum agora há pouco, né? O Ogum, essa, esse orixá da tradição do candomblé, que tem o espírito do guerreiro, ou São Jorge também, que matou o dragão. Bom, qual é o signo que representa esse arquétipo do guerreiro? É o Áries, por exemplo. Aquele signo que entra. Então, o próprio mapa astrológico é uma aula de mitologia. Quem joga tarô, quem joga cartas, né? Enfim, quem faz leitura de búzios, né? Tudo isso vai trabalhar com aspectos míticos, mitológicos. Ok? Então, a nossa aula já está estendendo, já deu mais de 1 hora. A gente vai retomar na próxima semana sobre os mitos, sobre os heróis, te entender bem qual é a função do mito, dos heróis. Mas até aqui, pessoal, ficou claro para vocês que o herói é aquele que tem uma jornada mais do que para fora, uma jornada para dentro? Então, quem disse que o herói é aquele que tem que salvar os outros? Pode ser que sim, mas nem todo herói conseguiu salvar os outros. O herói é aquele que salva de si mesmo do próprio egoísmo. Esse é um ponto. O herói é aquele que não fica focado no seu próprio ego. Ele é alguém individual, ele é singular, ele é próprio, mas ele não é individualista. A gente vai ver isso na próxima aula melhor, ok? Qual é meu signo, né? A Isabela perguntou. Será que eu falo ou não falo? Escreve um presente aí e eu vou deixar como mistério. Quem quiser chutar qual é meu signo, fala aí o que signo acha que eu sou, pela forma que eu falo aqui na aula com vocês, né? Na semana que vem eu digo qual é meu signo. Tudo bem? Se eu achar conveniente falar, não sei, né? Não, não sou escorpião. Não sei por que disseram que eu sou escorpião, mas tudo bem. Tem toda uma áurea disso, né? Não sou gêmeo, sou libriano, pessoal. Sou libriano, beleza? A aula também já acabou, Thaís. Então, segunda-feira, aula sobre, né, filosofia moderna, e sexta-feira que vem, a gente vai retomar sobre o pensamento mítico, ok? Pessoal, meu forte abraço a vocês, bom final de semana, se cuidem.